Olá pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Autor e poeta aqui. No vídeo de hoje, pessoal, eu quero trocar uma ideia com vocês, né, sobre um assunto assim, bastante curioso, chamado de O Paradoxo de Abilene, certo? Na verdade, trata-se de um fenômeno, né, que atinge aí praticamente todo mundo e quase que rotineiramente também, e causando aí muita dor de cabeça para muita gente, pessoal. Então, entender esse conceito do paradoxo, eu acredito que é de uma importância fundamental, né, para que você possa estar evitando muitos aborrecimentos aí para sua vida. Certo? Então, se você está curioso aí a respeito desse assunto, então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou estar desenrolando essa parada para vocês aí. Beleza, pessoal? Bora lá? Bem, pessoal, para falar sobre o paradoxo de Abilene, eu preciso, na verdade, voltar um pouquinho no tempo, né, para estar contando uma história para vocês, beleza? Então, a história que eu vou contar para vocês é a seguinte, né? No ano de 1974, né, o Dr. Jerry Harvey, ele que foi um especialista em gestão, né, durante muito tempo nas corporações americanas, né, e também nas corporações ali na região da Europa, né, e Jerry Harvey também foi um professor super conceituado na Washington University, né, também lá nos Estados Unidos. Então, era uma grande figura, né, do mundo corporativo lá na região da Europa, né, com grandes contribuições com seu trabalho na área de desenvolvimento humano, certo? E só que no ano de 74, né, Jerry Harvey era na verdade apenas um jovem recém-casado, né? E ele, juntamente com a esposa Betty, eles costumavam passar as férias de verão na casa dos sogros, numa cidadezinha do Texas chamada Colma. E enquanto eles faziam esse tipo de visita, né, na casa dos sogros, eles costumavam, né, se divertir, né, dentro de uma dinâmica de grupo do tão consagrado e conhecido jogo de dominó. E mais tarde, né, o Dr. Jerry ele vai, né, trabalhar com outros tipos, né, de dinâmicas de grupo nas grandes corporações americanas, né? Mas será que é realmente um outro tipo? A verdade é que o Dr. Jerry ele diz assim que quanto mais ele lidava com as pessoas, né, mais ele se lembrava daquela tarde quente de verão naquela cidadezinha chamada Colma, né? Então, o que aconteceu em uma daquelas tardes, pessoal? Então, enquanto eles estavam jogando dominó, né, os quatro, na casa dos sogros, nessa cidade chamada Colma, o sogro, né, ele fez uma pergunta de forma bastante displicente, né, para o grupo, né? Ele perguntou bem assim: e aí, pessoal, o que vocês acham de a gente almoçar em Abilene? Ah, só para contextualizar, pessoal, essa região, né, do Texas é uma região extremamente quente, né? Lá, às vezes, nos dias de pico lá, o calor chega a bater em torno de 45 até 50 graus, né? Muito quente. E o velho faz essa proposta para o grupo, né? Né? Para almoçar na cidadezinha chamada Abilene, né? E aí o GR, né, joga a pergunta de volta, né? Assim, meio desanimado, né? Fala, bom, pode ser, né? Quem sabe, né? Qual que é a distância? Né? E o velho fala, 53 milhas, o que dá aí em torno de 80 quilômetros. E o GR também retorna a pergunta: e você já consertou o ar-condicionado do carro? E ele fala, não, por quê? Ele fala, não, por nada não. Você quer ir, amor? E a mulher responde, olha, se vocês resolverem ir, né, eu que não vou ficar aqui fazendo companhia para a geladeira. É claro que eu vou querer ir. E eles então perguntam para a sogra, né, e você aí, olha, tá a fim de ir? E a sogra, né, responde também, né, positivamente, né, fala, olha, se vocês decidirem ir, né, por mim tudo bem, né? Eu vou para fazer companhia para vocês, não tem problema não, né? Resultado, resolve então os quatro, né, entrar no carro sem ar-condicionado, né, viajar aí por cerca de 80 quilômetros para almoçar nessa cidadezinha chamada Abilene. E eles chegam lá nessa cidade, né, eles vão almoçar numa cafeteria, uma comida horrível, né, e depois eles têm que voltar para trás, né, mais 80 quilômetros, né, naquele calor infernal. Chega em casa, exaustos, né, extremamente cansados, e desabam os quatro no sofá e ficam durante um bom tempo em silêncio. Até que o velho resolve soltar a seguinte pérola, né? E aí, pessoal, gostaram do passeio? E o Jerry é o primeiro, né, a falar. Fala, olha, por mim, eu teria ficado aqui. Eu não queria ir para Abilene. Né? Vocês foi que decidiram, né? E a mulher também já retruca, né? Fala, vocês decidiram, Jerry? Foi você, o papai e a mamãe que resolveram ir. Eu só fui para acompanhar vocês.
E a sogra fala a mesma coisa, né? Falou, eu só fui para fazer companhia para vocês, né? Se vocês não tivessem insistido, eu não teria ido. Eu preferia ter ficado aqui. E por fim, né, até o próprio sogro fala a mesma coisa, né? Fala, eu não queria ir para Abilene desde o começo. Eu só estava conversando, né? Eu até achei que vocês estavam um pouco entediados e queriam sair, né? Mas na verdade eu estava conversando só. Vocês me levaram a sério e me fizeram perder uma ótima tarde de domingo. Olha que doido isso, pessoal. Olha que interessante, né? Nenhum dos quatro queria ir na viagem, mas foram, né? Por quê? Porque nenhum dos quatro foi capaz de dizer abertamente, né, a sua opinião sobre o fato, né, de querer ir ou não naquela viagem, né? E acabaram todo mundo entrando nesse barco furado, certo? Bom, e aí mais tarde, né, o Dr. Jerry trabalhando já nas corporações americanas, né, ele vai descobrir umas situações assim extremamente semelhantes, né? E ele vai até acabar chamando isso de o paradoxo de Abilene, né? Assim que ele se formou, ele foi contratado para trabalhar numa empresa, que a empresa estava perdendo muito dinheiro, né, perdendo produtividade e tal, né? E ele foi chamado para tentar encontrar onde que estava o problema, né? E aí o que aconteceu? No primeiro dia que ele chegou na empresa, o chefe dele chamou ele no escritório e falou para ele, né? Falou, bom, você já deve estar sabendo, né? A empresa está perdendo dinheiro, está perdendo produtividade, né? E você foi contratado para descobrir onde que é que a gente está errando. Entendido? E ele fala, entendido, né? A empresa está perdendo dinheiro, está perdendo produtividade e vocês querem que eu descubra onde está o problema. É isso mesmo. E aí o Dr. Jerry olha para um gráfico que tem na parede, né? E ali no meio das anotações ele vê que tem uma frase escrita Projeto X, né? Com uma letra bem destacada, né? E ele pergunta então para o presidente da empresa, falou, e esse Projeto X aí, do que se trata? E aí o cara fala bem assim, falou, cara, esse projeto é na verdade uma furada, né? O pessoal aí estão tentando transformar óleo de amendoim em combustível de avião, mas na empresa aqui não tem tecnologia para isso aí. Então isso aí não vai dar lugar nenhum. E aí o GR responde para ele, fala, olha, mas você como presidente da empresa, você acha que é uma furada e deixa o projeto seguir para frente? Você não acha que os acionistas podem de repente, né, querer falar alguma coisa? E fala, não, os acionistas na verdade eles gostam desse tipo de notícia em jornal, cara. E também eu tenho uma vice-diretora aqui que ela aposta a carreira dela nesse projeto, né? Ela fala que ela entrega o cargo, mas esse projeto tem que dar certo. Ah, então a sua vice-diretora fala isso. Ela fala isso. E você fala o que para ela? Você quer que eu fale o quê? Eu chego lá, eu dou uma força para ela, né? Eu chego lá e falo, né? Pensamento positivo, né? Vai dar certo, né? Vitória ou morte, né? É isso aí. E aí o Dr. Jerry fala bem assim, eu vou falar com ela. E o cara fala, olha, se você quiser falar com ela, pode falar, né? Mas eu acho que você vai estar latindo para a árvore errada, né? Mas boa sorte. E o Dr. Jerry vai lá falar, né, com essa senhora, né, Dona Cíntia. Ele chega lá e fala, né, para ela, fala, e aí, Dona Cíntia, tudo bem? Ele fala, tudo bem, né? E esse projeto X, né? Deve ser um projeto muito interessante, muito importante, né? E você deve, né, tá apostando muito nele, porque estou sabendo aí que você aposta a sua carreira nesse projeto, né? E aí a doutora Cíntia fala bem assim, transformar óleo de amendoim em combustível de avião? Ah, meu amigo, você deve estar de brincadeira comigo. Esse projeto aí é uma furada, cara. Isso aí não vai para lugar nenhum. Vai, mas você acha que é uma furada? Por que você não conversa com o pessoal para parar com essa ideia? Né? Por que você tenta levar isso para frente, né? E aí ela fala bem assim, não, mas é que o meu chefe vem aqui todo dia aqui, cara, me dá a maior força aqui para mim. Ele vem aqui e fala, não, pensamento positivo, vai dar certo, vitória ou morte, né? E outra coisa também, eu tenho um vice-diretor de projeto aí, que o cara escreve uns relatórios aí super impecáveis, né, defendendo a ideia desse projeto, né? Sei lá, cara, vai que de repente eles tiram um coelho da cartola, né? Não seria a primeira vez. Então eu vou tocando. E aí o Dr. Jerry vai falar com esse diretor de projeto. E ele chega lá e conversa com o cara. Fala, meu amigo, o que você acha desse projeto X, né? O que você me diz? E o cara fala bem assim, cara, esse projeto é uma furada, cara. Os caras estão tentando transformar óleo de amendoim em combustível de avião, mas aqui na empresa não tem tecnologia para isso. Então isso aí não vai para lugar nenhum, não. Ué, mas se o projeto é uma furada, por que você escreve esses relatórios aí tão otimistas, né? Defendendo o projeto, né? Tão impecáveis, né? Defendendo o projeto. E aí o cara fala bem assim, não, cara, na verdade eu escrevo umas coisas ambíguas aqui para que o conselho da empresa aí interprete do jeito que eles quiserem interpretar. Os caras estão apaixonados por esse projeto, né? Os caras são grandes da empresa aí e tal, né? E eu tenho 2 filhos na faculdade,
eu pago pensão alimentícia, já tem mais de 40 anos, tal, você sabe que a coisa não está fácil, né? Uma emprego não está fácil, então eu não vou estar batendo de frente com esses caras não, então eu vou tocando, né? Eu escrevo alguma coisa lá que dê para eles entenderem, né, do jeito deles lá e vou tocando, né? Mas o projeto para mim aí não vai para lugar nenhum não. Bom, resultado, pessoal. O Dr. Gerry, né, ele conversando com todas as pessoas, né, nos bastidores da empresa, ele acaba descobrindo que ninguém na empresa acredita naquele projeto, né? Os caras querem tentar transformar óleo de amendoim em combustível de avião, mas naquela empresa não existe tecnologia suficiente, né, para isso, né? Então, ou seja, o projeto já desde o início ele estava fadado ao fracasso, né? E aí o que acontece? Ele consegue reunir todo mundo, né, e convence, né, o pessoal a falar abertamente sobre a sua ideia a respeito do projeto, né? Eles entendem a situação, o projeto finalmente é abortado e a empresa começa a se recuperar economicamente. Olha que interessante, pessoal, né? E aí, né, já mais tarde, depois também trabalhando em outras empresas, né, o Dr. Gerry vai descobrir, né, que o paradoxo, que ele está praticamente em todos os lugares, né? Está nas grandes corporações, está nas pequenas empresas, está nos grupos sociais, dentro de igreja, né? Então ninguém está imune ao paradoxo, certo, pessoal? E aí, quando é que ele começa? Ele começa quando um membro do grupo, né, imaginando que uma ideia ou um projeto ele é a vontade da maioria, ele age em direção contrária, né, às suas verdadeiras convicções. Isso acontece por quê? Porque às vezes a pessoa tem um receio, né, de ser mal interpretado, né, ou de repente de sofrer uma represália, né, e aí ele não expõe a sua verdadeira ideia ou a sua verdadeira opinião a respeito daquela ideia, né, e ele acaba com isso prejudicando o grupo como um todo, né. E geralmente isso acontece onde a comunicação é falha, né, nos ambientes onde a comunicação é falha. Então, segundo o Dr. Gerry, né, como fazer para resolver essa questão, né? O interessante é que um dos membros da equipe fale abertamente sobre o que pensa sobre a ideia em si. Porque quando existe uma contestação, né, em relação à suposição, aí o paradoxo ele finalmente se desfaz, certo? Então, ou seja, falar abertamente o que se pensa a respeito de uma ideia ou de um projeto é uma forma de ajudar o grupo como um todo e impedir que o projeto vá para a Abilene. Certo, pessoal? Então é isso aí, tá? O Paradoxo de Abilene, ele é na verdade um filme, né? Trata-se de um filme, um dos melhores, né, na área de dinâmica de grupo, utilizado por corporações no mundo inteiro e traz aí grandes ensinamentos, pessoal, com relação a essa questão desse tipo de dinâmica de grupo. Espero que vocês tenham entendido e eu quero terminar fazendo uma pergunta para vocês, né? Você que está me assistindo, você também já fez uma viagem para Abilene? Deixa nos comentários aí abaixo, né, que eu gostaria muitíssimo de saber a sua opinião a esse respeito. Um abraço e até o nosso próximo vídeo. Valeu, pessoal. É isso aí.